Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No segundo livro, ou epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, vemos uma escritura muito interessante que eu quero sublinhar aqui a vocês, que diz, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos irmãos, Satanás, o Deus deste século, está a cegar os entendimentos dos incrédulos para que eles não entendam e não tenham neles a glória de Jesus Cristo, do Evangelho, da glória de Cristo, que não esteja a resplandecer em nós, não esteja a ser refletida na nossa vida. Queridos irmãos, porquê é que Satanás odeia esta glória tanto? É porque ele sabe o plano de salvação. Ele conhece o plano de salvação. E por isso, ele desenvolveu vários enganos, várias decepções, das quais eu geralmente refiro a três principais ou fundamentais. Primeiro é a decepção da imortalidade da alma, isto é, do céu e do inferno, esse engano. Outro engano é acerca da lei e a graça, que conduz a certas liberdades ou libertinagens de não guardar os mandamentos de Deus, não observarem o sábado, não entenderem o reino de Deus, pensando que é uma coisa no coração. E o terceiro erro fundamental, que é o que eu desejo falar hoje, é acerca da teoria que é geralmente aceitada, ou digamos assim, da doutrina que é geralmente aceitada, a doutrina da Trindade. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar a vocês acerca da natureza de Deus e de Cristo, ou, noutras palavras, a unicidade de Deus. Isto é um assunto muito grande. Eu vou simplesmente cobrir algumas escrituras básicas, mas eu vou dar a você uma oportunidade de estudar o assunto em muito maior detalhe. E para isso temos várias publicações na Igreja de Deus a falar acerca deste tema. Temos 3 guias de estudo bíblico acerca deste tema. Um deles é Quem é Deus? Outro é Deus é uma Trindade, que são estudos muito profundos acerca deste tema. E um terceiro é Jesus Cristo, a verdadeira história, cobrindo várias profecias que foram cumpridas por Jesus Cristo e explicando quem Jesus Cristo é. Queridos irmãos, em sumário, deixe-me dizer o que nós queremos. Nós queremos que há um só Deus e não 2. Mas há 2 indivíduos em uma divindade. Ora, o problema da Trindade é que reduz Jesus Cristo a simplesmente um ser de carne humana que morreu pelos pecados do mundo. Mas o eterno Filho, nessa doutrina da Trindade, está, digamos assim, são e salvo no céu. A doutrina da Trindade não honra corretamente o significado da Páscoa, o verdadeiro valor do sacrifício de Jesus Cristo da Páscoa. E a doutrina da Trindade limita a família de Deus, porque fechando Deus numa Trindade, então não seremos, ou não viremos a ser, literalmente, filhos e filhas de Deus.
e por isso evita que, ou faz com que, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, não resplandeça em nós. Porque há um grande significado aí, da glória de Cristo resplandecer em nós. Porque seremos realmente filhos e filhas de Deus na família de Deus. A escritura talvez mais problemática que os judeus usam neste assunto é Deuteronômio 6, versículo 4. Então, quero pedir a vocês que virem as páginas de Deuteronômio 6, versículo 4, e vejam então o que diz aí. Diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este é o que eles chamam a Shema e veem como uma proclamação da unicidade de Deus e da singularidade de Deus. Ora, vejamos então o que aconteceu quando Jesus Cristo veio à Terra. Quando Jesus Cristo veio à Terra e começou a pregar acerca de quem Ele era, ou quem Ele é, Ele deu uma mensagem que foi vista pelos judeus contemporâneos do período dele, foi visto como uma mensagem muito controversa e revolucionária acerca de Deus. Vejam, por exemplo, em João 5, versículo 37. João 5, versículo 37. João 5, versículo 37. Diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que me tem dado testemunho de mim. Jamais temos ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Está a dizer que ele veio para revelar o Pai. O Pai que não era conhecido pelos judeus. E isso era um ensinamento novo para os judeus. Vejam também em João capítulo 6, versículo 46 a 48. Diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. E ninguém viu o Pai, exceto eu. É o que Jesus Cristo estava a dizer a eles. Em verdade, verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Esta mensagem de Jesus Cristo era inflamatória aos judeus, porque estava a dizer, em primeiro lugar, que Deus tinha vindo na carne, e segundo, que Deus era mais do que um ser. Vejam, por exemplo, um bocadinho mais adiante, em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 31 a 39. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Queriam matá-lo. E disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Por que vocês me querem matar? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfémia. Estavam a acusar Jesus Cristo de blasfémia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles viram o que Jesus Cristo estava a dizer a eles, a mensagem de Jesus Cristo, como muito controversa e revolucionária para o que eles entendiam. E por isso disseram que Jesus Cristo estava a blasfemiar. Versículo 34. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Ele está a ler aqui de Salmos 82, versículo 6. Ele disse: sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus,
E a Escritura não pode falhar. Se vocês são chamados deuses, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu, blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Lembrem-se que no versículo 33 eles estavam a dizer que te fazes Deus a ti mesmo. Filho de Deus, da família de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Vemos aqui, queridos irmãos, que Jesus Cristo estava a ensinar a eles um ensinamento que para os judeus era, digamos assim, muito controverso e revolucionário. Era inflamatório. Na verdade, eles entendiam como uma blasfémia. Porque diz que Jesus Cristo se fazia Deus a si mesmo. E para os judeus isso era uma blasfémia. Mas voltemos então ao Deuteronômio 6, versículo 4. O que é que a Shema diz? A Shema diz, de facto, que só há um ser na divindade. Vejamos então, de novo, o Deuteronômio 6, versículo 4. Quero que tomem atenção a alguns pontos aqui. Pontos importantes. Deuteronômio 6, versículo 4. Diz assim: Ouve Israel, o Senhor é YHVH ou WH, o Yahweh, ou Jehovah, ou Yashem, como algumas pessoas o chamam, o Senhor, nosso Deus. Diz, ouve Israel, o Senhor, isto é o Yahweh, o nosso Deus. A palavra para Deus aqui é Elohim, que é uma palavra em plural de um coletivo. Nosso Deus é importante tomar em nota que no hebraico não há verbo. Este verbo é foi adicionado pelos tradutores. No hebraico não há verbo. Depois continua, o único Senhor. O único, a palavra é Echad. Senhor Yahweh. O único, Echad. Onde é que a palavra Echad é usada em outras partes? Por exemplo, no Pentateuco. Echad. Porque quando diz o único, significa que é só uma pessoa? Echad. Deixe-me mostrar um exemplo onde a palavra Echad é usada. É em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, versículo 24. Diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma Echad, só carne. Quer dizer, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se junta à mulher e os dois se tornam Echad, uma única carne. Aqui está a falar do que nós devíamos ser como maridos e a esposa, o homem e a mulher, como devíamos ser no casamento, no matrimónio, um relacionamento de união perfeita. Uma perfeita união.
Por exemplo, queridos irmãos, na matemática, 1 pode representar uma unidade, mas também pode representar um grupo ou uma união. Por exemplo, 1 quilómetro são 1000 metros, mas é 1 quilómetro, mas é uma união, uma contagem de várias unidades. Por isso, estamos a falar aqui de uma... Quando fala aqui em Gênesis 2, versículo 24, que o homem e a mulher se tornarão uma carne, echad. Está claro que olhamos para o esposo, olhamos para a esposa, são duas carnes diferentes. Mas diz se tornarão uma carne. Uma carne. Num relacionamento de perfeita unidade, de perfeita união no matrimónio. Trabalhando como se fossem um, em perfeito acordo no propósito do que eles estão a realizar na família deles e na função, várias funções individuais que eles fazem e que fazem como um grupo. Isto é, que não estão divididos, mas estão unidos. Por isso, a palavra echad torna-se uma carne, o marido e a mulher, uma carne. Não quer dizer que é só um indivíduo. Vejamos outro exemplo em Gênesis, capítulo 34, versículo 16. Gênesis, capítulo 34, versículo 16. Isto é o caso de Diná, que tinha sido violada, e então os filhos Jacó chegaram a uma conclusão com este povo, e vejam aqui no versículo 16, diz assim: então vos daremos nossas filhas, e tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco, e seremos um só povo. Seremos um só povo. Seremos um único povo. Esta palavra um é echad. Não quer dizer que era só um indivíduo ou uma pessoa, mas era um povo. Um povo. Vejamos outro exemplo. Em Esdras, capítulo 2, versículo 64. Ora, Esdras é Crônicas, Esdras e depois Neemias. Esdras, capítulo 2, versículo 64. Está aqui a falar dos vários filhos da congregação, e diz assim: toda esta congregação junta echad, foi de 42.360. 42.360. Junta echad. Não era só uma pessoa, na verdade eram 42.630 pessoas. Mas eram uma congregação. Era uma unidade coletiva. Vejamos outro exemplo em Ezequias 37. Ezequias 37, depois de descrever o exemplo do Vale dos Ossos, Ezequias 37, versículo 16, diz assim: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Está aqui a falar de várias nações, porque as nações, como sabem, de José eram 10 tribos, e depois a nação de Judá eram mais outras 3. E depois diz assim no versículo 17: junta-os um, echad, ao outro, echad, faz deles um, echad, só pedaço, para que se tornem apenas um echad na tua mão.
Aqui a palavra echad é usada quatro vezes. Ajuta-os um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Isto é, as nações israelitas, nesta reunião de Judá e Israel do futuro, no mundo da manhã, que vão se tornar só uma nação, uma, echad. A palavra echad vê-se aqui, que refere a mais do que uma pessoa, mas coletivamente é um grupo de pessoas. E por isso, em Deuteronômio 6, versículo 4, quando fala acerca de o único Senhor, o echad, o único, está a referir-se aqui a ser o único que é Deus. Não diz que é um ser, pois acaba de falar acerca de Deus em Elohim, que é um grupo coletivo. Então, onde é que a ideia de que Deuteronômio 6, versículo 4, a palavra echad aí, representa só uma pessoa, só um ser no Shema? De onde é que isso veio? Uma das áreas que ficou muito sublinhada a sublinhar esse entendimento foi no 12º século, durante o período de Moisés Maimonides, que ele formou o que eles chamam os 13 princípios da fé judaica, e no segundo princípio desses 13, ele diz que Deus é o único, e usou a palavra Yaqid em vez de echad, porque a palavra Yaqid representa absolutamente só uma pessoa. E daí vem este entendimento judaico hoje em dia, que reforça a ideia de que Deus é só uma pessoa, é só um ser. Vimos, queridos irmãos, que echad significa unir, ou para que se unam, para uma unidade, ou unidas. A palavra echad tem este significado de mas é uma unidade que é produzida por uma unidade coletiva. E por isso o propósito de Deuteronômio 6, versículo 4, é para demonstrar ao Israel da antiguidade que o seu Deus, Elohim, Deus, Elohim é uma palavra em plural, é o único Deus. E que todos os deuses pagãos deviam ser rejeitados, mas só o verdadeiro Deus, a entidade coletiva do verdadeiro Deus, Elohim, é que era o único Deus. E por isso Deuteronômio 6, versículo 4, não está a explicar a natureza de Deus, mas está a mostrar que Ele é único e o único Deus a ser adorado. É o único Deus para ser adorado. Vejamos mais outras escrituras para confirmar o que vimos. Em vários locais no Antigo Testamento existem referências a dois Jeovás ou Yahwehs. Por exemplo, no Pentateuco e nos Salmos. Por exemplo, vejamos alguns aqui em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus, façamos, isto é plural, isto é nós, façamos, o homem à nossa, isto é plural, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis. E criou Deus, aquele que foi o executor, o que criou, o Criador, Pai,
criou tudo através do verbo, do logos, do verbo, da palavra, e criou tudo através deste verbo, desta palavra, deste porta-voz, o que fez e que deu as ordens e instruções para a criação acontecer através do poder do Espírito Santo. E por isso vê-se aqui que é um plural. Em Gênesis 1, versículo 26, está a falar de mais do que um Deus. Só há um Deus, mas mais do que um indivíduo neste Deus, digamos assim, para ser mais correto. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, versículo 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Disse o Senhor Deus, como um de nós. Claramente, aqui está a falar no plural, como um de nós. O Senhor Deus. Este grupo coletivo, o Senhor Deus. Algumas vezes a palavra Yahweh, o Senhor, Yahweh, Deus, pode representar o Pai, pode representar o Filho, ou pode representar ambos. Tem esta unicidade, tem esta unidade, tem esta união, tem este relacionamento de perfeita união, em perfeito acordo e propósito e função. Vejam também em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Durante o período da Torre de Babel. E diz assim, eles disseram, o Senhor disse, eis que o povo é um. No versículo 6, eis que o povo é um. Aqui é Echad. O povo é um, Echad. Estas nações todas, vários grupos de famílias, é um. Tem a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Depois vejam no versículo 7, diz assim, vinde, nós desçamos, plural, e confundamos, plural, ali a sua linguagem. Queridos irmãos, vimos aqui por alguns nas Escrituras, por exemplo, no Pentateuco, que se refere a mais de um ser, na divindade de Deus. Vejamos também em Salmos. Em Salmos existem muitas passagens que referem-se a ambos, ao Altíssimo e ao Logos, referindo a ambos como o Yahweh. Ora, o que aconteceu é que, sob o pretexto de referência pelo nome de Deus, a palavra Adonai foi substituída por Jeová em certos versículos selecionados. Isso aconteceu em 134 locais no Antigo Testamento. Isto é o que eles chamam as 134 emendas do Sofrim. Os Sofrim fizeram essas alterações e depois passaram o texto aos Levíticos Masoritas. Vejamos um exemplo onde houve esta alteração. E isto é em Salmos 110. Salmos 110. Em Salmos 110, diz assim, disse o Senhor, aqui está a falar acerca do Pai, ao meu Senhor, que refere-se a Jesus Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vocês veem que Jesus Cristo mencionou isto em Marcos, em Mateus, Marcos 12, Mateus 22, Lucas 20. Isto também foi mencionado pelos apóstolos, por exemplo, em Atos capítulo 2, 32 a 34, por Pedro, mais especificamente. Também foi mencionado em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 13, por Paulo. E aí vê-se que
nessa explicação em Hebreus 1, versículo 1 a 13, que Jesus Cristo nunca foi um anjo. Nunca foi um anjo. E depois continuamos assim no versículo 2. O Senhor, o Pai, enviará de Sião o cetro do seu poder, que é Jesus Cristo, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor, isto é o Pai, jurou e não se arrependerá. Tu, isto é Jesus Cristo, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês leem isso em Hebreus, capítulo 5, e 6 e 7. O Senhor, aqui é Yahweh, Jesus Cristo. Este é um dos amendoações que fizeram os Sofrim. Uma das 134 emendações que fizeram aqui é no versículo 5. Eles mudaram o Senhor Yahweh para Adonai. Versículo 5. O Senhor, que devia ser Yahweh, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. E sabemos que isto é Jesus Cristo. Enche-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente. E passa de cabeça erguida. Queridos irmãos, este é um exemplo aqui. Está a falar de dois Yahwehs, de dois seres na divindade, em Salmos 110. Veja outro exemplo também em Salmos capítulo 2, segundo Salmo, Salmos 2. Versículo 1 a 6. Salmos 2, versículo 1 a 6. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudiremos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor, aí originalmente era Yahweh, zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, isto é o Pai, constituí o meu rei, isto é Jesus Cristo, sobre o meu santo nome de Sião. E depois está aqui Jesus Cristo a falar. Proclamarei o decreto do Senhor, do Pai. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vê-se aqui, queridos irmãos, umas escrituras muito importantes, neste caso, em Salmos, capítulo 2, versículo 1 a 6, falando o Pai, digamos assim, mas a começar no versículo 7, vê-se aqui Jesus Cristo a falar. Pois veja, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, isto é Jesus Cristo, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor, isto é o Senhor Jesus Cristo, com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, isto é Jesus Cristo, para que se não irrite e não pereceis no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refugiam. Cristo refere-se a esta escritura de Salmos 2, na Apocalipse, capítulo 2, 24 a 27. Podem ver isso quando têm mais tempo de rever este sermão. Os apóstolos também interpretaram este Salmos 2, referindo-se a Jesus Cristo, em Atos, capítulo 4, versículo 24 a 27. Paulo também suportou esta escritura, que está a falar de Jesus Cristo, em Atos, capítulo 13, versículos 32 a 35. E, queridos irmãos, eu só mencionei 2 salmos, mas há muitos outros salmos que descrevem 2 Yahweh, 2 seres na divindade de Deus. Salmos como o Salmo 16, como o Salmo 22,
como os Salmos 89 e 90 e como os Salmos 118. Queridos irmãos, o Deus do Antigo Testamento, o Yahweh, não é sempre, essa palavra não está sempre a referir-se àquele que veio a ser Jesus Cristo. Algumas das referências de Yahweh são a Jesus Cristo, outras são ao Pai. E, com o entendimento que Jesus Cristo nos revelou no Novo Testamento, começamos a entender e a ser capazes de distinguir isto. Vejamos aqui uma profecia messiânica acerca de Jesus Cristo, por exemplo, em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7. Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7. Assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Queridos irmãos, está a falar aqui de Jesus Cristo. E o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos irmãos, muito significante, porque depois continua, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui a falar de Jesus Cristo, é uma profecia messiânica. Veja outro exemplo, em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Aqui vê-se outro exemplo de Yahweh referindo-se a Jesus Cristo. Zacarias 14. Zacarias 14, versículo 1. Começar no versículo 1 a 5, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque hoje juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, Yahweh, que é Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações. Sabemos do livro do Apocalipse que é Jesus Cristo que virá para a terra para pelejar, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte e outra metade para o Sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, isto é Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Meu Deus, e todos os santos com ele. Vejam também no versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, isto é Jesus Cristo, Yahweh, e um só será o seu nome. E está a falar acerca de Yahweh, o Messias, que é Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, vimos várias escrituras acerca, desde Deuteronômio, vários significados, usos da palavra Echad. Vimos como há mais do que um Jeová, ou Yahweh, mencionado no Antigo Testamento. Vimos que o Novo Testamento suporta este ensino, claramente. Então vejamos aqui uns princípios importantes do plano de salvação. Vejam comigo primeiro em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Porque, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com a santa convocação, com a santa vocação, não segundo as nossas obras, conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos
eternos. Queridos irmãos, a graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Queridos irmãos, esta graça de Jesus Cristo nos foi dada antes da criação do universo. O plano de salvação existia antes de Deus criar a humanidade. Vê-se com outras escrituras que o Logos tinha um acordo com o Altíssimo. E o Logos iria despir-se, ou dar, ou desvestir-se da sua glória. Para quê? Para ficar um ser humano, para poder reconciliar a humanidade pecaminosa com Deus, o Pai. E assim poderia começar uma nova ordem de seres na família de Deus. Vê-se aqui um plano de salvação muito grande, em que um desses seres divinos, nesta unidade de Deus, se submeteu voluntariamente para dar a sua vida. Se despiu, digamos assim, da sua glória, do seu poder, para se tornar um ser humano. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Acho que era outro versículo. Era o versículo 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós vamos ser filhos de Deus. E Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. O primeiro que deu a vida dele. O primeiro que nasceu na família dele, na família de Deus. O primeiro nascido nessa família. O ponto é o seguinte, queridos irmãos. Antes que Jesus Cristo tinha sido gerado no ventre da Maria, não havia um relacionamento de pai com filho. Não havia esse relacionamento. O Verbo, o Logos, o porta-voz, existia, não tinha sido criado e era co-eterno, tinham eternidade com o Pai. E não havia ainda um relacionamento de família entre os dois, de pai e filho. Estava profetizado, estava mencionado, mas ainda não existia. Visto que o Pai não tinha trazido o Logos à existência. Tinha existência eterna. Hebreus 7, versículo 3, confirma isto. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus 7, versículo 3. Diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. O Logos. Aquele que apareceu a Abraão como Melquisedeque. Era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias nem fim de existência. Era eterno. Depois, vemos que
o relacionamento de família só pode vir a existir ou desenvolver-se através do processo de nascimento. Através do processo de nascimento. E por isso o plano de salvação está focado, está concentrado, está à volta do princípio de que o Logos, o porta-voz, aquele ser divino que estava com o Altíssimo, que se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua glória e tomou a forma de carne, de maneira que a humanidade pecaminosa pudesse vir a ser reconciliada ao Pai. Vejam comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim: pois ele, está a falar aqui de Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo existia em forma de Deus, no género de Deus, nesta divindade. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não era nenhum roubo, não era nada errado. Porquê? Porque era igual a Deus. Era co-eterno, co-existente com o Altíssimo. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou. Tirou esta glória, este poder de Deus para ficar um ser humano. Em vez de ter o poder e a glória de Deus como um ser divino nesta divindade, se esvaziou dessa divindade e se tornou um ser humano. Versículo 7. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tornou-se um ser humano. Vemos aqui que a equalidade de Jesus Cristo com o Pai tinha existido em qualidade, na mesma essência. Mas Jesus Cristo submeteu-se ao Pai, humilhou-se para vir na forma de homem. Por isso, Jesus Cristo não é igual ao Pai em autoridade. Aqui vê-se um exemplo supremo de liderança numa atitude de servidão. Continuando então a ler no versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Por isso é que o Pai o exaltou. E por isso é que Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo 5, João 17, versículo 5, diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Aqui é muito claro, Jesus Cristo está a pedir ao Pai para restaurar a Ele a glória que Ele tinha. Isto prova a pré-existência de Jesus Cristo. Aqui é claramente, isso é provado, a pré-existência de Jesus Cristo. Agora, vemos que Jesus Cristo é ressuscitado, é glorificado e está ao lado direito, à mão direita do Pai. E por isso podemos concluir com confiança que o Logos se esvaziou de si mesmo voluntariamente da sua glória e se formou da forma e se apareceu da forma de um homem. E por isso, na carne, ele era divino. Não tinha os poderes divinos porque se tinha esvaziado dessa glória, mas era divino. Era divino
porque era unigênito, o único do seu tipo que foi gerado dessa maneira. O único que foi gerado filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Você e eu fomos gerados dos nossos pais físicos. Jesus Cristo foi o único que foi gerado do Pai. Vejam, então, João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O unigênito, o único que foi, o monogênes, o único que foi gerado desta maneira, do Pai. Vejam também João capítulo 3, versículo 16, uma escritura que todos conhecemos muito bem. Diz assim: Porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ao mundo. O único que foi gerado desta maneira pelo Pai. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vejam também no versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus. O único que foi gerado desta maneira. E vejam também em 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João capítulo 4, versículo 9. E diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O seu Filho unigênito. Isto é o amor de Deus em nós. Queridos irmãos, vemos aqui que na sua humildade, na humildade do Logos, a humildade daquele que veio então a se tornar Filho de Deus. Não era anteriormente, mas a partir desse momento começou a ser Filho de Deus. Na sua humildade, ele tomou a forma de um homem para que pudesse morrer por nós. Então em Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 4, diz assim: E foi designado Filho de Deus. Foi ressuscitado agora como Filho de Deus. Previamente era o Logos, agora é um relacionamento pai com filho. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim agora ele é Filho de Deus. E o Pai é o Altíssimo. Vejam também em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Romanos 8, versículo 14 a 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos irmãos, mas que plano de salvação e glória espera para nós. Mas que maravilhoso plano de salvação e glória. Para esta glória se resplandecer em nós, que esta é a luz do Evangelho da glória de Cristo, que nós vamos ter essa glória, e essa glória vai resplandecer em nós, como filhos e filhas de Deus, como irmãos de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. E vamos ter a mesma imagem. Vamos ser filhos e filhas dele. Por isso é que Satanás nos odeia. Por isso é que Satanás nos odeia. E por isso é que ele, como o Deus do século,
O Deus deste século não quer que nós entendamos este plano de salvação. Porquê? Para que a glória da luz do Evangelho, a glória de Cristo, não resplandeça em nós. Isto é esta luz do Evangelho, desta boa nova. Queridos irmãos, e por isso Satanás confunde o homem com dissensões, com enganos acerca da natureza de Deus. Mas Deus nos revela a nós. É um mistério de Deus que Ele revelou à sua igreja, aos seus santos. Vejam comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas que lindo plano de salvação Deus tem para você e para mim.